O segundo episódio de The Last of Us já chegou na HBO Max. E meu amigo, minha amiga, que episódio, hein? Meu Deus do céu. Conseguido ser melhor que o primeiro episódio, a gente tem mais detalhes sobre a origem do fungo, ambientação cada vez mais caprichada, fotografia e direção. Meu Deus do céu, eu nem sei o que dizer de tão magnífico e lindo que tá isso aqui. E claro que a gente também não pode esquecer das aparições dos clickers, que estão demais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Influencine, meu nome é Luiz. E como esse aqui é um vídeo do segundo episódio, temos o vídeo do primeiro episódio no card aqui em cima. Recomendo fortemente que tu assista ele antes de assistir a esse. Não posso esquecer de falar que esse vídeo aqui tá recheado de spoilers, até porque é um vídeo de análise. E também cheio de comparações da série com o jogo, muitos easter eggs e várias curiosidades pra vocês. Cheio de conversa, vamos lá. O episódio começa em Jakarta, em 2003. Se tu prestou muita atenção lá no primeiro episódio ou assistiu o vídeo anterior, tu vai estar ligado que no rádio eles fizeram um anúncio falando sobre a cidade e como tinha algo estranho acontecendo por lá. Lá em Jakarta até chamam uma médica para começar a estudar esse fungo que tá começando a surgir um surto da infecção. E a série aos poucos vai preenchendo a história do vírus, algo que eu tô achando muito legal. Isso também aconteceu no primeiro episódio, onde teve várias cenas complementares que não existiam no jogo. E como no primeiro episódio teve essa parte complementar e agora no segundo também, eu acredito que a cada novo episódio vai ter essa história complementar falando mais sobre o vírus, a origem dele e tudo mais. Algo que a gente nunca teve nos jogos. Até já adianto, todo mundo que fala que não vai assistir a série porque já jogou os jogos, recomendo fortemente que assista porque aqui tem coisas que no jogo não mostra. Uma outra observação sobre o início do episódio. E se tu notar ali em Jakarta, Indonésia, ali embaixo tá a data, 24 de setembro de 2003. Apenas 2 dias antes do surto mundial. Isso mostra claramente o quanto esse vírus se espalha rápido. No jogo a gente fica sabendo que começou por um meio de produtos que continham farinha e fermento. E isso a gente até vai falar mais adiante. Algo muito interessante dessa infecção ter acontecido nessa época, que segundo a Dynamics Murphy, o ano de 2003 foi escolhido porque foi um dos anos mais quentes já registrados. O ano que uma onda de calor bateu o recorde, matando mais de 20 mil pessoas. Voltando ao início do episódio, a gente começa em um dia ensolarado aparentemente normal na Indonésia, quando os militares chegam e convocam a cientista para ir ao laboratório. Embora o mundo tenha desestabilizado, o enredo de The Last of Us está repleto de diferentes facções militares que tentam tomar o poder para impor o seu domínio. Como a Fedra, é claro, que foi uma grande parte disso. E é muito legal saber que, como pano de fundo, sempre há essa ideia de que há um nós contra eles. Isso tem muito a ver com a cena da Aibo que tá no carro do militar e que demonstra ter bastante medo de ter sido apanhada. Ela suspeita que eles pensam que ela cometeu algum tipo de crime, mas é claro que é porque ela é professora de micologia. Micologia, para quem não sabe, é um estudo do fungi, e ela é a principal cientista do país depois de se formar na Universidade da Indonésia. Nós tínhamos várias suspeitas de que a gente poderia, em algum momento da série, ver algumas partes do país. Na cena em que a Aibo é escoltada, o cenário daquele momento ali chegou a vazar na internet antes, enquanto a série estava em produção. Ela passa por vários cartazes de vacina que estão imitando os cartazes que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. Mais uma vez é deixado claro que não existe nenhuma possibilidade de cura. Até por isso que a Ellie é uma pessoa tão importante em toda a história. A Aibo, chegando no laboratório, ela examina um espécime e é levado a um dos infectados que a gente não pode mostrar, porque a vítima está totalmente sem roupa, mas o que a gente pode fazer é mostrar aqui um pedaço da perna onde é a parte principal. A mulher tem um buraco de bala na cabeça e claramente é porque ela acabou só parando de atacar alguém depois que foi baleada. A gente consegue ver na perna uma marca de uma mordida. Até quando a cientista vai examinar a boca da mulher, ela se depara com um lugar onde está cheio dos cordyceps. Como aconteceu aquilo que vimos na boca da senhora Adler. E isso acaba deixando as coisas muito bizarras. Semana passada eu não quis comentar sobre os clickers, mas agora a gente pode. Até porque realmente a gente conhece eles e a gente vê eles nesse episódio. Até eu quero deixar dito que aqui também eles não decepcionaram, porque os clickers estão idênticos ao do jogo. E por causa dessa introdução aqui do episódio, a gente consegue ver melhor como os cordyceps funcionam. Eles basicamente infectam uma pessoa e depois se espalham por todo o corpo, substituindo lentamente as células do corpo da pessoa pelo fungo, de forma que se tornam basicamente um cogumelo vivo. Esse fungo acaba devorando o cérebro da pessoa e com isso a parte superior da sua cabeça também. Isso acaba tornando eles cegos, e é por isso que os clickers são chamados assim, porque eles usam a ecolocalização para ver o que está rolando na sua volta. No hotel, o Joel conta como a maioria dos infectados morre rápido, mas os que sobrevivem continuam vivos. Esse é o caso dos clickers, que são infectados e acabam vivendo por décadas. E esses infectados que duram mais tempo
são os que são consumidos completamente, ou pelo menos a maior parte dos seus corpos, e acabam se transformando nesses monstros aí. A Ebu Hatna toma uma xícara de café e descobre que as coisas começaram em uma fábrica de farinha e grãos. Como eu disse anteriormente, Jakarta pode ter sido escolhido por ser um lugar muito quente, mas também imagino porque é o lugar que tem o maior moinho de farinha do mundo inteiro. O Bogaciry Flour Mill é classificado como o maior do planeta em termos de tamanho e escala. E também é provavelmente por isso que eles escolheram esse lugar. Até cientistas se referem a ele como um substrato perfeito, que, em biologia, esse é um termo usado para descrever a superfície em que um fungo vive. Obrigado pela explicação, Google. As enzimas também podem ser encontradas aqui, que causam processos químicos, e pode ser assim também que o Cordyceps sofreu a mutação. Agora, quando se trata de como o fungo se espalhou, o jogo menciona como ele entrou na comida e como uma fábrica de farinha e fermento seria um lugar perfeito para isso acontecer. Até a gente dando uma olhada no episódio 1, havia muita comida que continha esse ingrediente. A senhora Edles, mais jovem também, fez alguns biscoitos que a Sarah não comeu porque continham sementes. O Sr. Endler também pode ser visto aqui alimentando a Sra. Adler, e pode ser onde aqui nessa cidade a infecção começou. Isso é muito interessante, cara, porque com as evidências do primeiro episódio a gente achava que somente isso poderia acontecer por causa de farmácia ou hospital, esse tipo de coisa. E aqui as coisas já mudam um pouco. É engraçado que quando oferecido pro Joel um pouco do pão, o Joel fala que tá fazendo uma dieta essa chamada de Atkins. Atkins, caso tu não saiba, é uma dieta baixa em carboidrato, o que significa que são evitadas comida com muita farinha e fermento. Até naquele momento do café da manhã o Tommy ficou chateado porque eles não estavam comendo panquecas. O Joel e a Sarah só estavam comendo bacons e ovos, novamente mostrando pra nós que eles estavam evitando produtos de farinha. Até o Joel esquece do seu bolo de aniversário, e claro que é porque ele evitou de comprar. Voltando à nossa linha do tempo do episódio aqui, o oficial diz a cientista que a mulher infectada mordeu 3 outros colegas de trabalho e que eles tiveram que acabar sendo executados. Só que com tudo isso eles não sabem quem foi o primeiro a morder. 14 outras pessoas também acabaram desaparecendo. E quando é perguntada à doutora sobre algum meio de cura, ela diz que não existe cura, não há vacina, não há remédio, e que o único jeito de evitar a propagação é jogando uma bomba na cidade. E a gente vê mais tarde que essa estratégia foi realmente adotada mundialmente devido às crateras que a gente vai ver na cidade posteriormente no episódio. No jogo até a gente especula que provavelmente a cidade ficou toda daquele jeito por falta de manutenção e mão de obra, esse tipo de coisa que foi ficando escasso, né? Mas aqui a gente entende que não foi bem isso. Do jeito de outro, a cientista conformada que não tem o que fazer, ela diz que quer passar os últimos momentos que os restam com a família dela. Agora tu pode imaginar, cara, depois de passar 20 anos com o vírus se espalhando, como que não foi a vida dessas pessoas que ficaram vivas. Mais uma vez, a Ellie representa muito bem a esperança de cura, mostrando simbologicamente ela dormindo sob um raio de luz que brilha literalmente onde ela tá, enquanto o Joel e a Tess estão sentados mais num lado escuro. Isso seria como se realmente ela fosse a iluminada, né, a esperança. Até em vários momentos que a gente vê a Ellie, vemos uma borboleta voando sobre ela, né? E ao longo da série a gente pode perceber que vai aparecendo borboletas onde ela tá. As borboletas, na verdade, elas têm o seu próprio significado, que serve para representar o renascimento, a transformação, uma mudança em uma direção positiva. Então isso faz sentido quando a gente vê alguma pessoa com uma borboleta tatuada. Nunca tinha parado para pesquisar. A Ellie, é claro, podia ser isso, e ela tem o potencial de cura para curar a humanidade e acabar fazendo a gente voltar ao modo de como as coisas eram. Aqui a gente pode perceber que ela tá vestindo a mesma camiseta que ela usava na semana passada. E se tu perdeu isso, essa camiseta dela aqui tem um significado também. Eu falei no vídeo do primeiro episódio. Dá uma conferida lá depois. O Joel, ainda com muita dúvida se ela é imune ou não, aí ele acaba tendo que ir no banheiro e até joga uma revista de beleza pra ela poder usar. No jogo a gente pode ver vários pôsteres de beleza que deixam a Ellie bem desconfortável. E o que é mais interessante é que toda essa cena ela é dentro de um salão de beleza que tá completamente destruído, dando a ideia da beleza contra a devastação que o mundo tá agora. A gente pode ver a mão do Joel trêmula. Isso foi pelo motivo de ter espancado o cara lá do episódio anterior. As mãos trêmulas faz a gente lembrar o quão óbvio é um sinal de infecção. É algo que a Tess mais tarde tem também, então a gente pode saber o porquê que ela questiona sobre isso. Joel e Tess acabam comendo cada um tipo de barra de alguma coisa, enquanto o Ellie come um sanduíche aparentemente bem gostoso de frango. Um sanduíche que foi dado pela Marlene, que indica o quão importante ela é, já que eles estão dispostos a dar comida de primeira pra Ellie durante um pós-apocalipse. Ou apocalipse ainda, né, porque tem monstros andando pela terra. Ainda sobre o pão, o sanduíche provavelmente foi dado a ela porque ela é imune ao Cordyceps, e por isso não há risco nenhum de ela ser infectada. Pão, farinha,
entendeu? O Joe e o Tess tem que comer essas barras também porque vai saber o que há nas plantações, né? Algo curioso é que houve um caso real na França, ocorrido na década de 70, que poderia ter sido inspirado nisso. Um resumo rápido do que aconteceu é que havia um pouco de ergote que acabou indo pro pão e isso acabou ocasionando uma intoxicação alimentar e alucinações graves nas pessoas. Teve um homem até que acabou achando que era um avião e acabou pulando de uma sacada de 2 andares. Isso no primeiro episódio o cientista disse que poderia haver alucinações semelhantes ao LSD. E isso está relacionado com isso. Uma criança também tentou estrangular a própria mãe, mostrando como isso poderia afetar a raiva de alguém. No total foram infectadas 250 pessoas e 50 delas foram condenadas a um manicômio. Voltando pro episódio, até depois de ameaçar a Ellie diz que eles estão tentando levá-la a um posto avançado no oeste, onde há médicos que podem trabalhar em uma cura. O Joe acaba não acreditando nisso e a Tess deixa claro que, eles acreditando ou não, eles têm que terminar o trabalho. Ao longo do episódio a gente vai ver se realmente a Ellie é capaz de ser a cura. Isso a tornaria uma das pessoas mais importantes que já viveram. E aí, tá curtindo o vídeo até agora? Isso aqui tá dando um trabalho do caramba, mas eu prezo por trazer algo com bastante qualidade aqui pra vocês. Com isso, no mínimo, eu espero receber um like teu, a tua inscrição e ativar o sininho para tu receber sempre as notificações aqui do canal. Até porque quando sair o vídeo do terceiro episódio, tu não vai querer perder, né? Como a gente vê aqui, provavelmente seria impossível de escalar e depois descer esses prédios na vida real, até porque olha o jeito que os prédios estão. No jogo tu sobe e desce deles durante a noite para escapar da Fedra. Na série eles seguem pela cidade, pelo caminho mais longo, e aqui a gente percebe que a Ellie vai caminhar pela cidade pela primeira vez vendo o bombardeio. E como a gente pode ver, aqui caiu uma bomba. Ao longo do caminho ela passa por um brinquedo de pelúcia, uma girafa, que realmente aparece ao longo do jogo. E na verdade até várias vezes. Essas girafas apareciam no quarto da Sarah e muitas vezes tu encontrava caído em algum lugar. Eles fazem um caminho ao lado de uma estrada cheia de carros e que tem um visual realmente bonito. Algo que se assemelha muito ao jogo. Algo que nos submete como se fosse uma selva urbana, onde a natureza acabou sumindo boa parte ali da cidade. A Ellie aqui conta como que foi a mordida que ela tomou em um shopping dentro do QZ, em que ela se infiltrou. E se tu jogou os jogos, tu sabe que tudo isso aconteceu lá na DLC Left Behind, que a Ellie até disse que estava sozinha, mas se tu jogou o jogo, tu sabe que não é bem assim. De qualquer forma, eles acabam indo para um hotel. Eu achei demais o quanto eles conseguiram recapturar a aparência ali da escada central, da inundação e tal. A gente até pode ver ali na recepção o carrinho de mensageiro que a gente vê a Ellie mexendo. Nesse momento até a gente tem um diálogo que se assemelha muito ao jogo, onde a Ellie fala que não sabe nadar e o Joel mostra que a água tá bem rasa. Isso é o que eles até podem ter brincado com a semelhança do jogo, em que provavelmente ali no jogo não era tão fundo também. Logo em seguida eles acabam descobrindo que é quando a Tess sobe por uma brecha para destrancar uma porta para eles. No jogo tu acaba pegando uma escada e acaba subindo para um outro andar e ali eles acabam encontrando alguns bandidos. Além de acontecer outras coisas que eles acabam encontrando. Vamos aguardar para ver se futuramente eles adaptam isso para a série. De qualquer maneira eles usam esse tempo aqui para o desenvolvimento dos personagens, com o Joel e a Ellie sendo forçados a ter uma conversa bem estranha enquanto eles esperam pela Tess. Claramente o Joel não quer falar sobre a vida dele, ele até acaba mentindo da onde ele é, e nem mesmo responde se ele e a Tess são um casal. Como eu disse no episódio anterior, que futuramente o Joel ele ia ficar mais sem sentimento e tudo mais, por causa da morte da filha dele. Aqui a gente vê o quanto ele se recusa a se apegar em qualquer coisa e qualquer um. Ele sabe qual é a dor de perder alguém e ter como único foco e objetivo sobreviver durante os próximos dias. Por causa do seu passado, ele também sabe que sobreviver significa muitas vezes ter que fazer coisas terríveis. Então ele realmente não gosta de se envolver. Em sequência do episódio, a gente vê por uma varanda do hotel muitos e muitos infectados, que dá uma presença de que eles estão dominando muito mais do que no jogo, dando uma impressão de como fosse uma colmeia do fungo. Tanto que no jogo, se tu mata um, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Aqui já na série tu mata um e vem uma porrada de infectado pra cima de ti. Os fungos funcionam como um cérebro conectado, e as vastas variedades de raízes do fungo, digamos assim, que vivem no subsolo, são como se fossem uns fios que vão se ligando no corpo e vão se ligando aos outros, é como se fosse uma coisa só. Ou seja, se alguém morre em algum lugar, através daquele corpo que ele vai entrar, eles podem sinalizar para os outros. Com isso, os sobreviventes estão constantemente fugindo e
tentando se manter vivo. Ou seja, mesmo que tu matar uma pessoa infectada não significa que tu vai estar fora de perigo. E bom, sobre essa pilha de infectados a gente também pode relacionar com o primeiro episódio, e quando é aberto o salto temporal de 20 anos, a gente vê aquela criança tentando chegar ao QG, e que nesse lugar onde estão essas pessoas infectadas seja o lugar da onde o garoto acabou saindo. Aqui eles mostram também uma paisagem muito incrível, que ao longo do jogo tu costuma ver até onde tu precisava chegar, em um lugar que até era mostrado em amarelo, sinalizando que era para onde tu tinha que ir. Em Boston tu até tinha uma cúpula dourada em um prédio, que estava constantemente em segundo plano, algo que incrivelmente a série faz aqui também. Percebendo que não tem outra saída, eles vão para um museu que foi diretamente retirado do jogo. Aqui a gente vê as vigas de madeira bloqueando uma porta muito semelhante ao que acontece mais tarde, quando eles ficam presos. No jogo isso acaba separando o Joel da Tess, e o Joel e a Ellie tinham que passar por alguns clickers infectados para poder alcançar ela. No museu tu se depara com uma exibição da Guerra Civil, algo que também aparece na série. Os mostradores todos estavam com um vitrine, onde lá dentro a gente podia ver os mosquetes e rifles antigos, outra coisa que eles trazem perfeitamente aqui pra série. A gente também pode ver o uniforme de um oficial aqui que aparece no saguão quando eles entram. O prédio inicialmente parece seguro porque as raízes do lado de fora estão podres, ressecadas, mas com a porta aberta ali sinaliza que algo a mais pode estar acontecendo. Eles acabam achando um membro da equipe que acabou se transformando naquele fungo que cresce do chão, e também acham um soldado que foi morto recentemente. A Tess acredita que esse cara foi atacado do lado de fora e que ele pode ter vindo rastejando pra cá pra morrer. Só que não é bem assim. Nessa parte do museu nós temos a primeira aparição do Clicker e o quanto eles têm que ficar em silêncio pro bicho não sentir a presença deles. No jogo a gente sabe o quanto a audição desses bichos são apuradas, e qualquer som que tu pudesse emitir ele já pulava em cima de ti. Até no tu abrir uma mochila podia alertar os clickers. Aqui na série foi fantástico o que eles fizeram de conseguir recapturar aquela mesma atmosfera tensa, de tu ter que ficar completamente em silêncio enquanto o clicker tá ali na volta, e que tu sabe que qualquer coisinha ele vai vir atrás de ti. Até nessa cena tu pode usar a imaginação. No momento que o clicker tá ali atrás do vidro tu tem que fazer silêncio, acaba até relembrando aquela cena do Jurassic Park do Jeep. Eles acabam fazendo o mínimo de barulho e os clickers acabam indo atrás deles. O Joel e a Tess acabam brigando com eles, enquanto a Ellie rasteja pra longe. No jogo, pra distrair os clickers, tu jogava garrafas e tijolos pra longe. Aqui na série o Joel usa uma estátua pra distrair. Durante todo esse momento o Joel fica segurando a lanterna, até apontando basicamente diretamente pra eles. Isso nos mostrando que os infectados eles não reagem à luz. O Joel acaba achando a Ellie, mas o clicker sente os dois após o Joel acabar pisando num caco de vidro. De qualquer forma eles conseguem acabar matando os clickers que tem ali, mas depois acabamos descobrindo que a Tess acabou sendo mordida. Eu não tenho certeza muito bem quando isso aconteceu, mas no jogo tu encontra a Tess sendo atacada e tu tem que salvar ela. E acho que eles decidiram mostrar isso no jogo e não na série, deixando o Joel a todo momento ali com a Ellie. Eles conseguem sair de lá e quando a Tess se senta, a gente consegue notar uma mancha de sangue no casaco dela. Provavelmente foi onde o clicker mordeu ela e ela acabou tampando com o casaco. Aí ele atravessa uma madeira que dá num outro prédio e a cena é tirada diretamente do jogo. Depois que tu escapa do museu, tu tem que cruzar de um prédio pro outro. E aqui a gente tem um momento quase idêntico da travessia. A Tess agora sabe que não tem muito tempo, então quer aproveitar esses poucos momentos que restam pra ela, pra tentar provar de um jeito ou de outro pro Joel o quanto é verdade da Ellie ser a cura, comparando até a mordida dela com a mordida da Ellie, algo que na Tess já tá bem feio e na Ellie tá praticamente curado. Aqui tu pode ver várias cenas que foram retiradas diretamente da série, algo que me deixa cada vez mais empolgado. Antes deles partirem, o Joel dá uma olhada no relógio pra dar uma relembrada na filha dele. E ali talvez ele tenha percebido que a Ellie é quase como se fosse uma filha substituta, e talvez isso faça relembrar da vida antiga dele. Depois de chegar onde eles estavam indo, eles acabam descobrindo um caminhão e acabam indo pra dentro de um prédio. Lá eles descobrem vários mortos e descobrimos que um deles foi mordido, o que fez com que um se voltasse contra o outro e acabassem se matando ali entre si. E é aqui nesse momento que a Tess revela que foi mordida. Agora que há uma diferença de como a Tess morre no jogo e na série. No jogo, depois da Tess revelar que foi mordida, a gente escuta vários soldados da Fedra invadindo o local. Ali ela fica pra trás pra ficar atirando neles enquanto o Joel e a Ellie escapam, e ali é quando ela morre. Já na série é bem diferente, os infectados estão tudo vindo atrás deles, e antes deles entrarem no prédio a Tess derruba barris com explosivos e tudo mais, o que logo na sequência gera uma cena muito tensa, com a Tess tentando acender o isqueiro, que parece que não vai acender nunca, e com o infectado dando praticamente um beijo na boca dela, transferindo boa parte do fungo
pra dentro dela, no mesmo momento que ela consegue finalmente acender o isqueiro e jogar no chão. Logo depois deles saírem correndo do prédio, vemos a explosão lá de trás e o Joe não demonstrando quase nada de sentimento e a Ellie ficando imóvel ali, impactada com a morte da Tess. O episódio vai finalizando com a Ellie parada e o prédio lá atrás, com aquela cúpula dourada lá no fundo. E aí, o que achou do segundo episódio de The Last of Us? Eu achei demais. Eu acho que tá cada vez ficando melhor. Eu acredito que todos que jogaram ou que não jogaram têm que assistir de uma forma ou de outra, porque isso daqui é uma produção maravilhosa. Deixa nos comentários aí o que tu achou, quais são tuas expectativas, se tu vai continuar assistindo ou não. Deixa teu like e a tua inscrição para mostrar o teu apoio a eu continuar com esse tipo de conteúdo por aqui. Um grande abraço e até mais.